estava ao lado. A gente ouve falar sobre Lutero, a gente ouve falar sobre algumas pessoas que viveram no tempo dele, mas a gente às vezes não conhece alguns aspectos da história. E, Lutero tinha alguns amigos. Mas um amigo que Lutero tinha se chamava William Tyndale. Tyndale era um teólogo, um professor também, um pastor, era um inglês, nasceu na Grã-Bretanha e ele começou a pregar a Bíblia. E ele dizia que todas as pessoas deveriam ter acesso à Bíblia, que todas as pessoas deveriam conhecer a Bíblia, que todo mundo tinha o direito de conhecer a Bíblia. E a igreja a qual ele pertencia dizia, não, a Bíblia é só para os sacerdotes, não é para os leigos, não é para todo mundo. Por causa disso ele começou a ser perseguido e aí ele teve que fugir para a Holanda. E depois ele acabou fugindo de cidade em cidade, até que ele chegou a Wittenberg, na Alemanha, e se encontrou com Lutero. E acabaram formando uma grande amizade entre Lutero e Tyndale. Os dois eram defensores da liberdade de consciência, de liberdade religiosa, da liberdade de crença e da liberdade de conhecer a palavra de Deus. Se tornaram amigos e ficaram amigos até o fim da vida. Você já ouviu falar em David Livingstone? Livingstone, aos 27 anos, saiu da Inglaterra e foi ser missionário na África. Quando ele chegou na África, para ser missionário, ele encontrou com um homem chamado Moffat, que tinha sido o primeiro missionário na África. E ele se tornou amigo de Moffat. Ele tinha 27 anos, Moffat já tinha uma idade bem maior, e fizeram uma amizade, se tornaram amigos, e Livingstone acabou se casando com Maria, a filha de Moffat. E genro e sogro passaram a ser amigos. E o foram até o fim da vida. É possível genro e sogro serem amigos? É possível. É possível ter amizade entre nora e sogra? É possível. Não pense na tua cabeça que é impossível. É possível. Sei que você está pensando algumas coisas aí, mas, sabe, ou entre genro e sogra, é possível. Minha esposa é amiga da minha mãe, muito amiga. Eu fico surpreso com isso, mas são amigas. Amizades impossíveis. É possível. Interessante que Livingstone viveu na África, pregou o Evangelho, andou com Deus, e um jornalista ateu chamado Henry Stanley, que depois se converteu ao cristianismo, pelo exemplo de Livingstone, foi visitar Livingstone lá na África. Os africanos gostavam tanto de David Livingstone, tinha um especial carinho por ele, uma amizade, que quando David Livingstone morreu, e é interessante ressaltar que David Livingstone já estava velho e cansado, e ele foi encontrado do lado da sua cama, morto, ajoelhado, porque ele estava orando. Ele morreu orando. E os africanos gostavam tanto dele, que o coração de David Livingstone foi arrancado e foi sepultado na África. Outra história de amizade profunda aconteceu entre o grande evangelista Dwight Lyman Moody e Charles Haddon Spurgeon. Os dois foram evangelistas no século XIX, na virada do século XIX para o século XX. Spurgeon era pastor de uma igreja de 6.000 membros em Londres. Moody era um evangelista americano. Eles se encontraram, se tornaram amigos, oravam juntos, planejavam juntos, choravam juntos e foram amigos até o final da vida. Moody pregou, diz a história, pregou para mais de 100.000 pessoas. Spurgeon escreveu muitos livros e levou muitas pessoas ao conhecimento do Evangelho. Agora é interessante uma frase, eu quero citar essa frase de Moody. Moody encontrava com os amigos, com seus amigos, e que ainda não conheciam o Senhor, que ainda não haviam entregue a vida ao Senhor. Ele encontrava com esses amigos e ele dizia para os amigos:
Você precisa de Deus. E ele apresentava a Bíblia aos amigos. E ele tinha uma frase lapidar. Ele dizia assim para os amigos. Ele falava ao coração, ele apelava ao coração. E ele usava uma frase. Ele dizia assim, falando sobre a Bíblia. Ele tomava a Bíblia na mão, apresentava para o amigo e dizia assim: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Bíblia nos leva a Jesus, ou a Bíblia nos afasta de Jesus. Depende da opção que nós fazemos. Eu quero concluir dizendo a você, você pode ter muitos amigos. Você deve ter amigos. Uma pessoa sem amigos é uma pessoa pobre. É uma pessoa miserável. E bom se você tem em casa um filho, ele é teu amigo, se a tua esposa é tua amiga, porque há muitos casais que não são amigos. São casados, mas não são amigos. É a melhor coisa ter uma esposa amiga. E olha, uma esposa que você pode confiar. E não é confiar no sentido que você pensou, mas é confiar assim. Você sabe que você pode contar algumas coisas para ela que ela não vai contar para outros. Ela não vai levar para frente. E a mesma coisa em relação ao marido, em relação ao esposo. Alguém confiável. Um amigo deve ser uma pessoa confiável e digna da sua confiança. Agora, há um amigo melhor que qualquer amigo na face dessa terra. Melhor que o seu esposo, a sua esposa, que o seu irmão, que o seu vizinho. Esse amigo é o Senhor Jesus. A Bíblia diz assim: há amigo mais chegado do que um irmão. Quem é ele? O Senhor Jesus. Esse amigo nunca falha. Esse amigo nunca trai. Esse é o seu melhor amigo. Com esse amigo você pode contar nas horas certas e nas horas incertas. Com esse amigo você pode contar nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza. Com esse amigo você pode contar nos momentos de festa e no momento de luto. Ele é seu amigo para sempre, incondicionalmente. Esse é um amigo que não depende dos bons ventos. Ele é seu amigo e o será para sempre. Por que Jesus é o nosso melhor amigo? Ele nos deu alguns exemplos. Ele disse assim, Jesus disse assim: amai-vos uns aos outros, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Jesus disse mais uma vez, ele disse assim, lá do alto da cruz, ele olhou e disse assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, isso é amigo. Alguém que olha e diz assim: eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem o que estão falando, eles não têm noção. Sabe, quando você olha para um amigo e diz assim: meu amigo não sabe o que está falando, o que está fazendo. Jesus olhou para aquelas pessoas e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É interessante, o apóstolo Pedro diz assim em relação a Jesus: quando injuriavam a Jesus, Jesus não injuriava. Quando Jesus padecia, ele não ameaçava. Um amigo sofre calado. Um amigo é o melhor e o maior tesouro que você pode ter nessa vida. Há uma história muito interessante. Presta atenção nessa história. Damon e Pythias eram grandes amigos desde a infância. Confiavam um no outro como se fossem irmãos e ambos sabiam no fundo do coração que nada havia que não fizessem um pelo outro. Chegou o dia que precisaram demonstrar a profundidade dessa devoção. Aconteceu assim: Dionísio, rei de Siracusa, na Sicília, um tirano, aborreceu-se ao tomar conhecimento dos discursos que Pythias vinha fazendo. O jovem pensador andava dizendo ao público que nenhum homem deveria ter poder ilimitado sobre outro.